Bem-vindos de volta a mais uma edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. O meu nome é Inês Pereira e deixo o convite para uma viagem cultural sobre a cidade de Coimbra. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. Cristina Castelo Branco, arquiteta paisagista que projetou o anfiteatro Colina de Camões na Quinta das Lágrimas, recebeu-nos para uma conversa sobre os jardins e a sua relação histórica com a água. Como no seu mais recente livro, A Água das Lágrimas, a arquiteta conduz-nos pelos recantos e jardins desta quinta, abraçada pelo canal de água que ainda hoje transporta memórias de várias épocas. Os sonhos da Rainha Santa Isabel, os amores de Pedro e Inês e o tio Miguel. Haja sombra, haja um bocadinho de água e possamos ter os pés na terra mesmo. Depois a seguir vêm os pássaros, que são sempre uma alegria num jardim, basta pôr um bocadinho de água que eles vêm sempre. É evidente que é um paraíso, mas há mais do que isso. Para mim, o estar num jardim é uma forma de parar o tempo. Para mim o tempo para aqui, não há pressas. Aqui o tempo é o das árvores. Esta luz lembra-me sempre a Rainha Santa, porque é uma luz dourada, é uma luz muito bonita e que anuncia um fim de tarde sempre um bocadinho saudoso, sempre nostálgico. E perguntei várias vezes por que razão ela escolheu este sítio para o seu final de vida. Ela fica viúva e, em vez de ir para tantos castelos que lhe pertenciam, resolve escolher este sítio, onde por sinal não há castelo. Transforma esta paisagem, definitivamente, transforma através da utilização da água, levando a água do cano das duas nascentes que ela canalizou para o jardim e para o claustro do convento de Santa Clara. Portanto, há um momento muito claro de construção deste jardim, que é o cano, a fonte, e isso deixa a marca da rainha. Esta paisagem e este contexto histórico do Pedro e Inês vem a seguir. Primeiro é a rainha, que faz aqui o cano e que faz aqui a fonte, que depois se chamou Fonte dos Amores, e chamou-se Fonte dos Amores nos documentos, assim está, a partir do século XV aparece assim, porque a Inês e o Pedro ali deixaram, e provavelmente outros namorados que ali vinham, ali deixaram uma memória de sítio de perfeito paraíso. Quando vamos à Fonte dos Amores, apercebemos-nos, apesar de haver um bocadinho de sombra a mais, temos aquela árvore enorme do século XIX que cresceu imenso e de alguma maneira aumentou a sombra naquele sítio, mas com isso também ganhou o prémio este ano da árvore da Europa, o Ficus macrófila, mas é certo que aquele sítiozinho delicado onde há uma fonte que deita água é o Fonte dos Amores e é o sítio mais provável dos encontros de Inês e Pedro, porque a Fonte das Lágrimas ainda não existiam na altura deles.
Mas, de facto, quando chegamos aqui temos também a Fonte das Lágrimas e essa decorre do Camões. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede? Fresca fonte rega as flores, lágrimas são a água, e o nome, amor. Portanto, Luís de Camões faz aquele verso notável nos Lusíadas, em que consigna para sempre os amores de Pedro e Inês e leva-os a uma história nacional de valor político, de valor tão forte como os reis. Portanto, ficam no mesmo nível. E depois o facto de ele dizer, e o nome é Amores e a água é lágrimas, vai fazer esta redução e passa a fonte a chamar-se Fonte das Lágrimas e depois a quinta a chamar-se Quinta das Lágrimas, que é um nome muito romântico e que pegou e ficou para sempre a Quinta das Lágrimas. Para se fazer um hotel é preciso um investimento enorme e, portanto, era essa a prioridade de quem detinha as decisões e, portanto, o jardim não estava especialmente cuidado. Só que tinha realmente as coisas mais importantes todas já cá estavam. O Cano dos Amores, por um lado, a notável coleção de árvores do século XIX, que tinha sido feita por um familiar dos donos, portanto o famoso tio Miguel, e que é quem desenha, quem pensa e quem manda construir e instalar aqui um jardim romântico. O tio Miguel faz um jardim para o lazer e o recreio. E isso também é muito uma marca dos tempos. Existe suficiente capacidade económica para poder ter um jardim e ele fala com muita sabedoria, porque muitas das árvores que estão aqui têm as suas irmãs no Jardim Botânico de Coimbra. E isso também é um facto muito interessante, porque a botânica interessa muito no século XIX. É um tema erudito. Saber de botânica corresponde a uma área cultural também importante, porque os jardins eram expressões de uma cultura, de uma capacidade financeira, evidentemente, mas também de um gosto pela natureza, que é despertado também no século XIX. Nós temos aqui assim o jardim com os seus pavimentos e com os acessos fáceis, se quiser, visíveis, tudo isto. Mas depois temos, para além daquilo que se vê à primeira, uma mata, que é uma surpresa, é um bosque encantado, se quiser, com uma surpresa muito grande, que é as plantas que o compõem. Ali assim, na zona por trás da Fonte das Lágrimas, existe uma mata chamada a Mata Velha, que é formada por loureiros. Portanto, chama-se um louriçal. E é uma coisa rara, não há muitos em Portugal, é preciso vários microclimas e situações especiais de solo para ter um louriçal daqueles. Cresceu e, portanto, cria espaços como uma espécie de uma catedral. Mas na mata há mais, porque o tio Miguel transformou a mata num jardim pitoresco, chama-se. Pitoresco porque vem da palavra picture. E picture quer dizer um quadro, não é? Uma imagem que aqui de cima se vê com facilidade, que é a Coimbra. Portanto, em vários sítios da mata há umas aberturas de onde se vê Coimbra.
Cada círculo é um ano. A árvore cresce para cima e para os lados. Um truque muito antigo, em fluxo contínuo, que lhe permite viver centenas de anos, acumulando e crescendo até morrer. Espanta-me sempre a astúcia da natureza e interessam-me aqueles com quem a natureza colaborou e deixaram obra a 4 mãos, as 2 da natureza e as 2 do plantador de árvores, do semeador de searas ou as do criador de jardins. Não sabíamos quando haviam sido plantadas as 2 sequoias entre a fonte dos amores e a fonte das lágrimas. Quando e por quem? Quem teria sido o sábio que acertou no local onde mais água passa nas raízes de que as sequoias fazem condição de crescimento? Podemos falar das 5 sequoias porque elas vêm no seguimento de 2 sequoias que cá existiam, plantadas exatamente pelo tio Miguel, provavelmente para celebrar o Wellington, que tinha sido um importante elemento na sua família, visto que o pai do tio Miguel tinha sido ajudante de campo do Wellington. E ele põe estas 2 Wellingtonias, que têm este nome, ali são as 2 sequoias que ali temos. No seguimento destas sequoias, eu achei que podia fazer uma coisa que aprendi na botânica e que tem como nome micorrizas. Micorrizas, o que quer dizer os fungos das raízes. Quando uma raiz se estabelece bem, tem uma série de fungos que a ajudam. Fixam alguns elementos do solo e introduzem-nos dentro das raízes. Portanto, são elementos é uma simbiose muito interessante entre uma vegetação subterrânea de fungos e as raízes em crescimento. E isto é estudado pelos biólogos, como se calcula, pelos botânicos, e quando compramos estas sequoias, compramos exatamente da mesma espécie que as sequoias 2 Wellingtonias que ali estavam. E pusemos-las abaixo das 2 sequoias do Wellington já existentes, de maneira a que elas pudessem, com a água que desce da fonte das lágrimas, alimentar as raízes das jovens sequoias. Então, o que aconteceu foi um fenómeno extraordinário de crescimento, porque elas foram plantadas em 2007 e estão com 30 metros de altura. 30 metros significa um prédio de 10 andares. E, portanto, elas cresceram extraordinariamente. Eu pergunto-me se elas cresceram adubadas por uma coisa que é um fenómeno que todos os anos elas ouvem, que é o festival. Portanto, 10 dias de adubo de música podem ser a razão da subida destas sequoias, mas o mais provável é que tenha sido estas micorrizas que passaram de um para o outro. A importância da água tem também os seus aspectos difíceis e negativos, porque esta quinta fica transformada numa ilha envolta em água, porque o Mondego sobe, quando há descidas de água por esta montanha abaixo, juntam-se as águas e tudo isto fica num enorme lago onde se reflete a casa, onde se refletem as árvores, assim como acontecia em Santa Clara. E quando vim para aqui, estava ao fim da tarde a fazer uma aguarela, portanto em silêncio, ali assim junto da fonte das lágrimas, e apercebi-me não só da beleza do sítio, como também da serenidade, do sossego, e pensei que aqui este sítio podia ser o sítio ideal para se partilhar arte, música, e que poderíamos tentar aqui nesta colina esculpir um anfiteatro. O que se fez foi reter essa água aqui, neste anfiteatro, e portanto há aqui uma barragem de terra, coisa simples. Podemos ficar com a água aqui durante o inverno, que vai encher esta zona por cima do lago, o lago desaparece por baixo da água, fica a drenar durante uns dias, retida aqui, e ao mesmo tempo fazemos umas bancadas onde as pessoas se podem sentar. De facto, este anfiteatro dá para 2.000 pessoas, mas tem sido usado para 1.500, máximo 1.600,
mas ele estica de alguma maneira. As pessoas podem se sentar no chão, podem se sentar nas mantas, podem se sentar em muitos sítios e continuar a ouvir a música. Plantámos já mais de 400 árvores. O Sr. Jaime, a sua equipe e eu fizemos já muitas plantações. Portanto, as olaias, as sequoias, temos depois o podocarpus, que é uma árvore enorme, os abetos, as faias, temos a ficus e a canforeira. A canforeira é uma peça muito bonita, que está ali com todo o seu espaço, porque está um bocadinho por cima do jardim medieval, onde era a horta, portanto teve espaço para se esticar, tem uma filha ao lado, e é uma árvore notável. Temos também jacarandás, que fazem a sua floração, esses já foram plantados por nós, plantámos bétulas. Temos também as ginkgo-bilobas, plantadas há 2 anos, e imensos ciprestes, amieiros e muitos chopos. E todas essas árvores foram pensadas como árvores para as suas funções, a função certa. A natureza e os seus ciclos contam muito mais do que o tempo inscrito nos relógios, que é uma invenção humana, que parece que os astrofísicos dizem que não existe. E isso dá-me imenso gozo, porque essa é a minha teoria. O tempo não existe, é uma invenção, é uma imposição e, portanto, quando estamos num jardim em que tudo à nossa volta tem outro ritmo que não o do relógio, ficamos embarcados neste ritmo. E é esse que, se calhar, é o do paraíso. No Centro de Arte Contemporânea de Coimbra podemos visitar a exposição Sombra Dupla. Com curadoria de Ana Guimarães e Beatriz Hilário, esta mostra explora temas como a intimidade e a exposição social nas sociedades digitais. A colaboração com a Coleção de Arte Contemporânea do Estado, que tutela igualmente o acervo que temos atualmente em reserva aqui no Centro de Arte Contemporânea, tem sido efetivamente essencial na concepção de vários projetos expositivos que têm marcado toda a nossa programação, mesmo com o professor José Maçãs de Carvalho, que neste momento está dedicado ao projeto do Silabário por Reconstruir, um projeto que candidatámos à DG Artes e que está em desenvolvimento e, portanto, convidámos a CAS a associar-se ao Centro de Arte Contemporânea para desenvolver esta nova exposição, a Sombra Dupla, que tem a curadoria da Ana Guimarães e da Beatriz Hilário, que pertencem à CAS. Foi uma organização desenvolvida numa estreita colaboração e articulação entre estas duas entidades, a CAS e o CAC, que partilham não só as coleções, mas também este objetivo maior de disseminação da arte contemporânea em Portugal. E, de facto, estas colaborações têm tornado possíveis exposições que, de outro modo, estariam fora do alcance de muitas das comunidades, contribuindo também para uma cultura mais acessível, plural, inclusiva, e mesmo divulgando alguns dos artistas mais recentes, uma vez que a CAS tem vindo a desenvolver um projeto de aquisições de obras de artistas novos, e estes projetos permitem também cruzar artistas consagrados com esses artistas mais jovens. E essa, de facto, tem sido uma preocupação grande do Centro de Arte Contemporânea, que é precisamente permitir estas leituras plurais daquilo que é a criação artística
promovendo igualmente uma série de atividades de mediação de públicos, de serviço educativo, baseados muitas vezes em workshops, em ateliês, em edições, como os kits desenvolvidos pela Sónia Honório. A missão do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra é a disseminação da arte contemporânea. Porquê? Porque a arte contemporânea é uma prática que as pessoas, quando pensam em arte contemporânea, fazem logo tipo, não percebo, não vou, não quero. E então, desde o início, quando fui convidada para trabalhar aqui no centro, foi diminuir esta distância, criando aqui uma empatia entre o público e a obra de arte. Fazer de ponte para eles dizerem, afinal, eu até posso vir aqui, isto também é meu, eu também tenho algo a dizer sobre isto, ou isto diz-me algo e então eu quero retribuir o que isto me está a dizer. Os kits didáticos funcionam exatamente como mediação indireta. Eles podem fazê-lo calmamente em sua casa e ler sobre aquele artista, ler sobre aquela obra e tentar fazer algo, apropriarem-se, não é? Porque a arte contemporânea, não é? Os artistas da arte contemporânea muitas vezes apropriam-se das suas referências para construir outras obras de arte. E é um bocadinho isto também. E quando nós tornamos isto, quando falamos diretamente, não é? Na primeira pessoa com a obra de arte ou com a representação da obra e que sabemos um bocadinho sobre o autor e nos pomos a isso, nós também começamos a perceber-nos melhor. Eu acho que a arte é sempre uma forma de nós nos percebermos melhor para melhor percebermos o que nos rodeia e o mundo. Chegamos ao fim desta edição e voltamos na próxima semana com mais novidades. Até lá podem acompanhar o nosso trabalho online e rever as nossas edições na RTP Play. Obrigada por terem ficado desse lado e desejo-vos uma ótima semana.